Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma aula que envolve o assunto razão e proporção, tá? Teremos um total de 2 aulas sobre esse assunto, já que ele é muito importante, muito cobrado na prova do Enem. Tudo bem? Olha só, pessoal, nessa primeira aula, nós veremos a definição de razão e proporção, veremos o seu real significado, veremos algumas propriedades e faremos alguns exercícios para que você fique bem ligado em relação a esse assunto. Mas assim, ó, o principal é que você faça todas as questões da extensa lista que eu fiz para vocês em relação a esse assunto aqui. Beleza? Isso aí é o principal. Se as dúvidas persistirem em relação às questões, vá lá nos vídeos de resoluções e assistam, tá? Para você não ficar com nenhuma dúvida em relação a esse assunto. Beleza? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó, com a definição de razão. Olha só o que diz. Razão é a relação, olha só, uma relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza, expressa geralmente por, olha só, A para B, nós temos aqui, ó, A dois pontos B, mas normalmente a razão aparece com o significado aqui de uma fração. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu colocar uma razão assim, ó, 3 quartos. Bom, o que significa isso daqui? 3 quartos, a gente pode dizer que o numerador aqui dessa fração representa o antecedente dessa razão, tá? Enquanto que o 4 aqui, ó, é o consequente. Beleza? Então, pessoal, a razão é uma relação que existe entre dois valores ou dois números, beleza? Como você está vendo aí. Mas o mais importante é que você entenda o que eu vou explicar agora, beleza? Vem comigo aqui. Quando comparamos duas medidas, pessoal, olha só, essa palavra comparamos aqui é muito importante, tá? Quando comparamos duas medidas, dois valores ou até duas grandezas, estamos determinando uma relação entre dois números que os representam. Olha os exemplos aqui embaixo. Aqui na letra A, nós temos o seguinte. Um concurso público possui 20.000 candidatos concorrendo a 50 vagas. Pessoal, nós poderíamos fazer aqui uma relação candidato-vaga. Olha só, se nós temos nesse concurso 20.000 candidatos para 50 vagas. Então, essa informação que está aqui, pessoal, nós transformamos nessa relação que nada mais é do que uma razão. Agora, pensa o seguinte, nós poderíamos simplificar esses números aqui. De que forma? Olha só, se nós dividirmos o denominador, por exemplo, por 50, para manter aqui essa razão constante, nós iremos dividir o numerador por 50 também, ou seja, nós iremos apenas simplificar, tá? E nós teremos, então, olha só, no denominador, então, 50 dividido por 50, nós vamos ter 1, e 20.000 dividido por 50, o resultado é 400. Então, essa razão aqui, pessoal, ela acaba representando, tá? Representando a relação candidato, ou seja, nós temos aqui, ó, 400 candidatos para cada vaga. Beleza? Então, pessoal, uma razão acaba ali informando muitas coisas a uma determinada situação. Nesse caso, nós temos essa fração aí que representa uma razão entre o número total de candidatos para o número total de vagas em um determinado concurso. Fazendo ali as simplificações, nós chegamos nessa razão aí que indica, que vocês estão bem acostumados, né? Indica o número total de candidatos para cada vaga. Beleza? Então, uma simples fração que representa uma
razão, ela informa muita coisa em relação a uma determinada situação. Beleza? Vem comigo aqui. Agora olha o exemplo B que nós temos aqui. Diz o seguinte: em uma sala de aula existem 20 meninas e 15 meninos. Olha só o que nós poderemos dizer em relação a esses números aqui. Nessa sala de aula, então, existem o quê? 20 meninas, tá? Para um total de 15 meninos. Se nós dividirmos o numerador por 5 e o denominador por 5 também, nós chegaremos à seguinte relação. Olha só, 20 dividido por 5, teremos o 4, tá? E 15 dividido por 5, teremos o 3. Ou seja, pessoal, para cada 4 meninas, nessa sala de aula nós teremos 3 meninos. Tudo bem? Se nós somarmos aqui o número de meninas e o número de meninos, nós teremos o total de alunos dessa sala de aula. Então, nós poderemos fazer uma razão entre, por exemplo, o número de meninas e o total de alunos. Olha só, são 20 meninas para um total de alunos que é igual a 20 mais 15, 35. Aqui nós temos uma razão, então, que compara o número de meninas em relação ao total de alunos. Simplificando, olha só, dividido por 5 em cima, teremos o 4, e dividido por 5 embaixo, teremos o 7. Ou seja, pessoal, olha só, são 4 meninas, tá? Vamos representar assim, tá? 4 meninas, para um total de 7 alunos. Ou seja, a cada 7 alunos, nessa sala de aula nós temos 4 alunos que são meninas. Beleza? Agora, olha o exemplo C aqui. Diz o seguinte: os modelos mais antigos de televisores possuem telas 4x3. O que significa esse 4x3? Significa o seguinte, ó, o 4 aqui, ó, está para o comprimento, que eu vou representar por L, tá? Enquanto que o 3 aqui está para a altura do televisor. Beleza? Então, mais ou menos, eles eram assim, ó, um pouco quadrados, não é verdade? Então, se eles têm uma resolução 4x3, significa que o comprimento aqui, ó, ele está para 4, assim como a altura aqui do televisor está para 3, tá? Agora, olha o que diz. Os modelos widescreen possuem telas 16x9, né? São os monitores que nós temos hoje, que é o formato, vamos dizer assim, da tela de cinema. Tudo bem? Então, esse formato aqui é um formato 16x9. Agora, pensa o seguinte. Se nós tivermos, por exemplo, um monitor, né, um televisor, que o comprimento, por exemplo, seja de 240 centímetros. Como nós sabemos que esse monitor aqui ele está na proporção 16x9, qual seria a altura desse monitor? Olha só, como eu falei ali, nós temos então que a razão entre o comprimento e a altura, essa razão aqui, ó, desse monitor é 16x9. Tudo bem? Agora o que acontece? A largura aqui, ó, é de 240 centímetros. Então eu posso colocar aqui, ó, 240 centímetros e calcular aqui, no caso, a altura desse monitor, tá? Eu coloquei um X ali, mas vamos colocar a letra H, tá? Beleza? A altura aqui dele. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, poderemos fazer simplesmente aqui a multiplicação cruzada e nós chegaremos, então, que 16 vezes o H é igual a 240 vezes o 9. Essa multiplicação é 2.160. O 16 está multiplicando, desce dividindo. Então, H é 2.160 dividido por 16. O resultado aqui, ó,
135 centímetros. Beleza? Então, pessoal, essa razão aí, ela está relacionando o comprimento e a altura dos novos monitores. E com essa razão aí nós conseguimos chegar no valor da altura desse televisor sabendo o seu comprimento. Beleza? O próximo passo agora é nós vermos o que significa a proporção. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver a proporção e a sua simples definição que diz o seguinte: proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Tudo bem? Se eu igualar, por exemplo, duas razões, vamos começar por enquanto com letras aqui, ó. Nós temos aqui uma razão igualar a outra razão, por exemplo, C sobre D. Nós temos aqui, então, estabelecido uma proporção. Tudo bem? Agora, como pode ser uma igualdade de duas ou mais razões, eu posso colocar, por exemplo, ainda aqui a x sobre y. Tudo bem? E tudo isso daqui, pessoal, posso dizer que é igual a um certo valor k. E este valor k aqui, preste atenção, olha só, ele é conhecido como constante de, se nós temos aqui uma proporção, é constante de proporcionalidade. Beleza? Mas o que significa essa constante proporcionalidade? Olha só, como nós temos aqui, ó, igualdades, tudo isso daqui é igual, né, pessoal? Eu posso dizer, então, que A sobre B acaba sendo igual a esse valor K. Beleza? Olha só um exemplo. Se o K for igual a 3, nós vamos ter, então, que A sobre B, essa razão aqui, ó, A sobre B, é igual, então, supondo que o K é 3, é igual a 3. Agora, acompanhe o raciocínio. O B aqui, ó, ele está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, nós vamos ter o seguinte, que o A ele é igual a 3 vezes o B. Tudo bem? Então, pessoal, se o A é igual a 3 vezes o B, naquela fração ali nós temos o seguinte, que o numerador ele vale 3 vezes mais que o seu respectivo denominador. Concorda comigo? Como nós temos ali uma igualdade de 3 frações e o K ali foi exemplificado com o valor 3, está querendo dizer o seguinte, que esses 3 numeradores eles valem 3 vezes mais, ou seja, são o triplo do que os seus respectivos denominadores. Tudo bem? Então, o valor do K, a constante proporcionalidade, ela indica quantas vezes o numerador é maior ou menor em relação ao seu denominador. Como é que seria menor? Se o K, por exemplo, fosse o valor 1/2. Se o K fosse o valor 1/2, o que significa? Os denominadores, eles valem daí o dobro do que os seus respectivos numeradores. Beleza? Vem comigo aqui. Então, seguindo essa ideia, o C ele acaba sendo 3 vezes o valor do D e o X ele acaba sendo 3 vezes o valor do Y. Beleza? Agora vamos ver algumas propriedades aqui que são importantes sobre as proporções. A primeira aqui, ó, nós temos uma igualdade de duas frações, então nós temos aqui uma proporção, e nós sabemos, né, pessoal, que uma igualdade de duas frações, o que nós poderíamos fazer sem problema algum é a multiplicação cruzada. Então, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que o A vezes o D é igual a B vezes o C. Beleza? Nenhuma novidade, né, em relação a essa propriedade. Agora, nessa segunda propriedade aqui, nós temos também uma proporção, tá? Sendo representada por uma igualdade de duas frações, duas razões. E isso aqui, pessoal, nós poderíamos fazer o seguinte. Nós poderíamos gerar aqui uma terceira razão, que é dada da seguinte maneira. Nós poderíamos somar aqui os dois numeradores. Tudo bem? Mas para que nada se altere aqui, nós seremos obrigados a somar aqui os dois denominadores, ou seja, B mais o D. Ok?
Pessoal, existem mais propriedades sobre proporções, mas essas duas são as mais importantes sobre esse assunto, tá? Vamos resolver agora dois problemas que envolvem a razão e a proporção. Lembrando que a lista completa, pessoal, de questões que eu forneci para vocês, ela é a principal ferramenta para você abordar e aprender bem esse assunto razão e proporção, ok? Vem comigo aqui. Nesse primeiro problema, nós temos apenas um exercício algébrico que envolve proporção. Olha só, encontre o valor de x na seguinte proporção. Como nós vimos, né, pessoal, uma igualdade aqui de duas frações, nós poderíamos simplesmente multiplicar cruzado, e nós teremos nesse caso o seguinte. O 2, então, multiplica o numerador, então o 2 multiplica o 2x menos o 4, enquanto que o 8 multiplica o 5. 5 vezes 8, teremos o 40. Tudo bem? Olha só, nós poderíamos passar esse 2 que está multiplicando dividindo, ou simplesmente fazer aqui, ó, o chuveirinho. 2 vezes 2x, teremos 4x, e 2 que multiplica o menos 4, teremos o menos 8. Isso aqui é igual a 40. Esse menos 8 aqui, ó, passando lá para o outro lado, com o sinal positivo, nós vamos ter então que 4x é igual a 40 mais 8, teremos o 48. Então, dessa forma, o 4 está multiplicando, desce dividindo. 48 dividido por 4, teremos um x igual a 12. Ok? Agora, olha esse problema aqui, ó. Uma empresa possui atualmente 2.100 funcionários. Se a relação, olha só, a relação entre o número de efetivos e contratados é 5/2, quantos são os efetivos? Então, pessoal, olha só, nós temos que os funcionários dessa empresa, eles estão divididos entre efetivos e contratados. Então, se nós somarmos efetivos e contratados, nós teremos o total de funcionários que é 2.100. Concorda comigo? Olha essa informação aqui, ó. Se a relação, pessoal, poderia aparecer também a palavra se a razão, tá? Relação e razão seria a mesma coisa. Se a relação entre efetivos e contratados é 5/2, ou seja, isso aqui é igual a 5/2, a pergunta é quantos são os efetivos. Olha só, irei resolver esse problema de duas maneiras, tá? O que acontece? Eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira. Esse C aqui, que é o denominador, ele passa multiplicando o 5, enquanto que o 5 ele desce dividindo aqui o E. Tudo bem? Ou seja, estão trocando de posição. Eu posso reescrever isso daqui como sendo E sobre o 5, tá? Isso aqui é igual a C sobre 2. Tudo bem? E nós vimos na propriedade anteriormente que nós poderíamos gerar aqui uma outra fração equivalente a essas duas aqui, da seguinte maneira. Se nós somarmos aqui os dois numeradores, nós deveremos somar aqui os dois denominadores. 2 mais 5, teremos o 7. Beleza? E o total de funcionários é 2.100. Concordam comigo? Então, efetivos mais contratados, 2.100 dividido pelo 7, 2.100 dividido por 7, o resultado aqui é 300. Lembra, pessoal, esse 300 aqui, ó, nada mais é do que a nossa constante de proporcionalidade. Se nós temos aqui a constante de proporcionalidade, nós temos toda essa igualdade aqui, nós poderíamos dizer com certeza que o E sobre 5, ele acaba sendo igual, por exemplo, a esse valor 300. Ou seja, olha só, efetivos dividido por 5 é igual a 300. O que acontece mesmo, pessoal? A constante aqui, ó, esse 300 é a mesma coisa que 300 sobre 1. Está indicando que os valores que estão no numerador aqui, ó, são 300 vezes maiores do que os valores que estão nos denominadores. Então, o E é 300 vezes maior do que o 5. E isso a gente consegue passando 5 multiplicando
E nós vamos ter que a quantidade de funcionários efetivos é 300 vezes 5, 1.500 funcionários, tá? Essa aqui, ó, é a resposta da questão. Nós poderíamos também conseguir aqui o valor, ó, da quantidade de funcionários contratados. Contratados é o quê? Esse valor C aqui, ó, é 300 vezes maior do que o 2. Ou seja, o C só pode ser 600. Tudo bem? Ó? 600 dividido por 2, teremos aqui o 300. Eu tenho certeza que a grande maioria não resolveria essa questão dessa maneira. Nós poderíamos resolver utilizando um sistema de equações. Querem ver? Vem comigo aqui. Então, pessoal, uma outra maneira de resolver essa questão seria da seguinte forma, olha só. Efetivos mais contratados, 2.100 funcionários. Então, olha só. Efetivos mais contratados, 2.100. Tudo bem? E a relação entre o número de efetivos e contratados é exatamente igual a 5/2. Tudo bem? Repara que nós temos aqui, ó, duas equações e essas duas equações possuem duas incógnitas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir em uma delas, isolar, por exemplo, olha só, o C eu posso dizer que é igual a 2.100 menos o E. E nessa equação aqui de baixo, no lugar do C, colocarmos esse valor que está aqui. Ou seja, nós teremos o seguinte, ó, o E dividido pelo C, que é 2.100 menos o E, isso aqui é igual a 5/2. Ok? O que acontece? Nós faremos aqui, ó, uma multiplicação cruzada, tá? E nós vamos ter o seguinte, 2 vezes o E, teremos 2E é igual. O 5 que multiplica todo o denominador aqui, irá gerar o seguinte, ó, 5 que multiplica 2.100, teremos 10.500. E o 5 que multiplica menos o E, menos 5E. Passando lá para o lado esquerdo esse menos 5E, ele passa com o sinal positivo, e nós teremos então que 2E mais 5E, teremos 7E, é igual a 10.500. O 7 está multiplicando, 10 dividindo. Se nós fizermos aqui 10.500 dividido por 7, nós chegaremos no valor efetivos igual a 1.500 funcionários. Beleza? Beleza, pessoal? A próxima aula sobre razão e proporção, nós iremos abordar a divisão proporcional, a divisão inversamente proporcional. Vamos fazer importantes problemas que falam a respeito desses dois assuntos e, principalmente, vamos ver como é que se resolve utilizando alguns macetes bem legais. Beleza? Então, aguardo vocês lá. Um abração e até mais.